Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Oi Viva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. A todo momento, estamos diante do bem e do mal e não raro é difícil separá-los e fazer a escolha certa. Então, que o Evangelho sempre nos motive a dar nossa adesão ao Senhor e obedecer a tudo que Ele nos pede. E o Evangelho deste sábado, dia 23 de julho de 2022, é o Evangelho de Mateus, o capítulo 13, versículos do 24 ao 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, esta parábola de hoje contém vários contrastes. O dono do campo e o inimigo, o trigo e o joio, o tempo presente de semeadura, o crescimento e o tempo futuro da colheita. O trigo no celeiro e a queimadura do joio. Esta é a parábola do joio. O Evangelho nos apresenta uma situação conhecida por todos os agricultores, isto é, o joio e o trigo crescem juntos. É claro que a meta de todo agricultor é que sua plantação só existam pés de trigo. Só que isso não elimina as plantas nativas, aquelas consideradas sem interesse produtivo. E ao mencionar esse fato, Jesus retoma o cotidiano das pessoas, e essas mesmas pessoas já começavam a se perguntar o que ou quem seria semelhante ao trigo ou ao joio. A mistura entre trigo e joio não é natural, pois o agricultor não plantou joio. Por isso surge a pergunta: quem é que fez isso? O que motivou essa atitude? E existem também inimigos até mesmo dentro de nós, adormecidos dentro de nós, na nossa casa, causando divisão que se vê no plantio. Pode também refletir as divisões que existem entre nós, nas comunidades, nos grupos aos quais estamos ligados. A realidade da divisão é tão inegável quanto a existência do trigo e do joio. Agora, o que fazer nesta situação? Sabemos que, como dito no Evangelho de hoje, uma parte da comunidade acredita que é fácil saber o que é trigo e o que é joio. Por isso, a melhor atitude é arrancar e jogar fora o que é praga. Outros dizem que é muito difícil saber o que é um ou o outro. Por isso é preciso esperar pelos frutos, e somente neste momento é que poderá de fato retirar do campo o que é erva daninha. E é curioso que, na parábola de hoje, o poder de fazer esse julgamento não está nas mãos da comunidade, mas do Senhor, Ele que é o dono da terra. E de modo bem concreto, isso implica em ir vivendo na comunidade em meio às suas contradições, sem nunca perder de vista a opção pela justiça do reinado dos céus. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, e este Evangelho de hoje vai nos conduzindo. Compreenda,
Sabemos que Deus é aquele que semeou no mundo o bom trigo. Somos o exemplo daquilo que é a riqueza da graça de Deus no meio de nós. Fomos semeados trigo, e um bom trigo. Um trigo que veio das mãos do Senhor, mas aquele que se opôs a Deus tornou-se inimigo do reino. E enquanto Deus repousava, enquanto Deus contemplava, ele foi, na sua perspicácia maldita, semear o joio. E sabemos que às vezes alguém pergunta: por que tanto mal no mundo? Por que Deus permitiu o mal? Compreenda, ele não permitiu. Ele não quer que o mal esteja no mundo. O problema é como separar o mal do bem. Porque se olharmos para cada um de nós, vamos ver que, se Deus purificar e tirar todo o mal, sabemos que vai sobreviver pouca coisa, porque nós mesmos estamos misturados. O maligno age semeando o joio, mas o reino de Deus, sem dúvidas, tem forças para transformar todo o joio em trigo. Então, meu querido, minha querida, com todas as lições deste lindo e importantíssimo Evangelho de hoje, que possamos compreender de uma vez por todas e de uma forma mais clara possível. A boa semente é a palavra de Deus, ela é plantada no bom terreno do nosso coração. Agora, a semente ruim é o conceito que também é plantado em nós enquanto dormimos, isto é, quando baixamos a vigilância nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. O inimigo de Deus trabalha enquanto relaxamos o nosso zelo pela palavra que foi semeada. No entanto, o inimigo sabe como nos impressionar, por isso muitas vezes nós confundimos as suas ideias, entre aspas, é claro, maravilhosas aos olhos do mundo, e as acolhemos como se fossem sugestões de Deus. Então, perseguimos obstinadamente. Em todas as ocasiões da nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, quando temos que optar ou decidir por algo, precisamos estar atentos, pois o inimigo de Deus sutilmente nos oferece a semente do mal como se fosse algo maravilhoso, sugerido por Deus. Na maioria das vezes, nós caímos na cilada. Aí então é que o Senhor nos recomenda um tempo de maturação, de discernimento. Não podemos, à primeira vista, querer arrancar o mal pela raiz sem termos convicção do que estamos pretendendo. Lembre-se, o joio e o trigo, como conta a parábola de hoje, se confundem em aspecto, em aparência. No entanto, o seu efeito difere inteiramente. O trigo é o alimento que vem do céu, que dá vida à nossa alma. Agora o joio é o veneno que vem do inferno, nos leva para a morte. O trigo e o joio estão dentro de nós e precisamos pacientemente pedir ao Senhor a graça de identificar o que nos dá vida e o que nos leva à morte, para então cortar de vez esse mal. E fazendo uma análise, nós podemos avaliar o joio como a mágoa de alguém que nos desgostou, o desânimo, o medo, a indecisão que se confundem com covardia, a falsa modéstia que tem a aparência de humildade, a ambição que desnorteia o nosso crescimento humano, os desejos da carne que se confundem com os desejos da alma, a própria indiferença, a passividade, a acomodação. Portanto, a lição para hoje é vigiai e orai, porque enquanto dormimos, o inimigo trabalha contra nós. Amém? Assim, você que me acompanhou até este momento na reflexão, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Amém? Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de deixar o seu like e o joinha no vídeo de hoje, pois é muito importante. Compartilhe este evangelho, divulgue, evangelize, faça a sua parte. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e que Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia.